Beleza, valeu, véi. Ô, louco, cara. Que brutal. Pior que o PCD pode falar o que quiser. Caralho, ixi, vou ficar quieto, cara. Tô fora. Tô fora. Como o Renato 38 te engana? Eu vou te mostrar nesse vídeo. A arte de enganar os sofismas de Renato 38 desmascarados. Qual que é a boa? O Renato 38 é uma pessoa de mau caráter, que ele engana você, ele engana um monte de gente, muita gente segue o Renato. Ele explodiu aí, né? Você já deve ter visto a Mano, tu parece com ele, velho. cara dele, você não conhece o Renato, esse cara aqui. O Renato 38 é um cara que tem uma argumentação muito boa, ele é muito rápido de raciocínio, e ele tá em vários debates por causa disso. Ele fala de Bitcoin, ele fala sobre liberdade econômica, ele fala de política, ele fala de, enfim, casamento, tudo na perspectiva. Mas engana quem? Ele não me engana. Ele não me engana, velho. Cadê o inglesinho B2? Ah, segunda-feira, né? Segunda-feira. Ele não me engana não, velho. Ué, Dele lá. eu acho mó papo furado, velho. E ele é muito polêmico, por isso que ele ganha muita relevância por aí, as pessoas falam muito a respeito dele. Mas eu vou te mostrar Ele exagera muito nas colocações dele, velho. que ele não passa de um sofista. Renato 38 é um sofista. Ele é um cara inteligente, muito inteligente, não dá pra negar isso. Mas ele é um sofista. Até pra ser um sofista, claro que o cara tem que ser inteligente. Se você não sabe o que é sofismo, basicamente sofismo é uma arte de você manipular as coisas que você tá falando. Você ganhar um debate com falsas afirmações. Isso é uma coisa que, como eu falei, o cara tem que ser bastante inteligente pra ele ser um sofista. Porque ele tem que conseguir colocar as coisas, pegar, né, parte da informação verdadeira e deixar de lado aquilo que interessa pra ele, que fica escondido, pra que ele consiga manipular a informação, fazer você acreditar naquilo que ele tá te passando. A gente vai ver alguns vídeos dele aqui e eu vou comentar algumas coisas que ele fala É e bem óbvio. mostrar pra você como é que ele tá te dando meias verdades, tá? Acompanhe comigo, mas antes, se inscreve no canal aqui, deixa um comentário pra mim e no final você vai compartilhar esse vídeo pra aquele seu amigo que vive postando coisa do Renato 38. Vou te mostrar que ele é muito parecido com o Marçal. O Marçal faz isso, né? O Marçal é um sofista, ele dá meia informação também. E ali coloca, eu já fiz isso, eu faço isso e tal. Mas o Renato, ele não fica atrás do Marçal, não. Na verdade, ele é muito melhor que o Marçal até nesse negócio. Então vamos lá, vamos começar com um videozinho aqui, com alguns vídeos dele falando do Bolsonaro. E pra que a gente vai falar sobre Boa noite, Tesla. porque ele fala mal do Bolsonaro e ele tem um espaço gigante na direita, isso que é interessante. Né? A direita, a maior parte do pessoal é bolsonarista, né? Gosta do Bolsonaro. Mas ele fala mal do Bolsonaro e ele tem muito espaço na direita. Ainda mais quando ele fala mal do Bolsonaro, daí ele não me ganha. Porque eu conheço muito de política, porque eu sou político. Zé Politiquinha. Eu sou Zé Politiquinha, velho. Quando ele fala do Bolsonaro, aí eu vejo que ele só pega a meia verdade e fica bem escancarado, velho. Que ele pega a meia verdade, aumenta pra caralho e manipula, tenta colocar no mesmo patamar que o PT. Nossa, fica bem escroto. Direita, né? Porque, justamente por isso, porque ele é um sofista. Ele faz as pessoas acreditarem que faz sentido aquele argumento dele. Mas eu vou te mostrar aqui não. Vamos lá. O Tá. Bolsonaro é o cara que disse que é seu brother pra entrar em sua casa e me envenenar, não é isso? Ele botou o vagabundo dentro da máquina. Ele é o cara que fez milhares de pessoas investirem dinheiro. Eu conheço várias pessoas que voltaram pro país, estavam totalmente desinvestidos com Dilma, voltaram no país, tiveram expectativa do país, investiram e então foram sistematicamente perseguidos, se fuderam, perderam renda, perderam dinheiro, às vezes perderam a vida, morreram pra eleger o cara pra chegar e fazer isso. Bolsonaro. Vamos lá. Então ele começa É só narrativa. Só narrativa, velho. Falou mal do mito, você perdeu? Não, falou mal do mito já era. Pra mim já era. Pra mim, todo mundo que fala mal do mito tem que cair no ostracismo, velho. Gabriel Breyer, falou do mito, tem que parar de seguir. falando aqui que o Bolsonaro colocou um monte de vagabundo lá dentro do sistema. Colocou, é verdade. O Bolsonaro colocou um monte de gente que não presta dentro do sistema. Essa parte é uma parte verdadeira. Aí ele diz que ele conhece um monte de gente que tava lá, não estava investido mais no país, estava fora do país e veio pro país acreditando no Bolsonaro. Né? E aí chegou aqui e o cara se ferrou, se arrebentou de tudo que é jeito, foi preso, perdeu dinheiro, alguns morreram e tal. Né? Eles acreditaram no Bolsonaro e o Bolsonaro fez isso com eles. Então a primeira informação Cara, o Renato, ele meteu uma, cara, que o Bolsonaro criou o Pix pra entregar as pessoas pro sistema, cara. Cara, porque o Pix é rastreável. O pessoal que mandou o Pix pro Bolsonaro foi preso. Mano, as ideias. Por isso que o Alan Santos queria bater nele naquele podcast, cara. Não, cara, você devia ter feito isso por Bitcoin. Quem te doou o Pix foi perseguido. Ah, cara, mas não é. Olha. Ah, cara. Oh, cara. é Bolsonaro. A intenção não foi essa, velho. Claro, o sistema persegue, porque o sistema é uma merda. E o Bolsonaro lutou contra. Enfim, cara, eu não quero perseguir, eu não quero repetir discurso. Já repeti isso aí. Pôs vagabundo lá dentro, botou gente que não presta. É verdade. Aí, bom é o MBL. Bom é o MBL. Nós vimos um monte de gente que traiu o Bolsonaro, né? Que, assim, foi incrível. Vai escolher gente ruim assim lá longe. Mas ele coloca como se o Bolsonaro, qual que é a parte que é a desinformação? Ele coloca como se o Bolsonaro tivesse feito de propósito, né? O pessoal acreditou no Bolsonaro para chegar aqui e fazer isso com eles. Como se ele tivesse feito com intenção. Ele escolheu colocar o pessoal que não presta. Ele pôs Igual ele fez com o Gengivão. ele colocou a Joyce Hasselman, colocou todo aquele pessoal que traiu, sabendo que esse pessoal não prestava e aconteceria isso. Então, ele é culpado de ter colocado esse povo lá dentro. Essa é a ideia do argumento dele aqui. Você vê que é um negócio tipo a serpente lá do Éden, né? Dá uma meia verdade. Se você comer do fruto, não é que você vai morrer, você vai ser como Deus. É uma meia verdade. De fato, eles seriam conhecedores do bem e do mal como Deus, mas seriam diabólicos como era o próprio diabo. O maior traidor e covarde nos 500 anos, velho. Ele fala que o Bolsonaro é o maior traidor. Não, maior traidor. Traidor do que, o seu cabeça?
Vou nem falar nada. dos últimos 500 anos. A gente sabe, né? A gente sabe, né? Que tem um monte de gente que foi traidor aí, né? Inclusive o golpe da República, o maior traidor que teve foi o Marechal Deodoro, mas ele coloca o Bolsonaro, foi o maior traidor dos últimos 500 anos, da história do Brasil. Foi o cara, ele coloca o Bolsonaro como é o pior cara da história, cara. E isso mata, porque você sabe que tem um monte de gente que não valeu nada na política brasileira, mas olha o nível Nem traidor foi. Nem traidor foi pra mim. que ele coloca o Bolsonaro, o maior traidor dos últimos 500 anos. Rapaz, sem sombra de dúvida, velho. Eu acredito, inclusive, com o professor Olavo. Ele foi fraco, não traidor. Traidor não. O professor Olavo falou várias vezes, né, que se ele não tomasse uma atitude de homem, em poucos anos ele seria o ser humano mais desprezado da República. Você acha que Dilma vai ser desprezado? Vamos lá. Aí ele fala assim, ele pega uma frase do professor Olavo. O professor Olavo diz que se o Bolsonaro não tomasse uma atitude de homem, ele seria a pessoa mais desprezada. O Olavo falou isso? Falou. Só que ele também falou que o Bolsonaro era o cara mais honesto que tinha. Ele não era bom em escolher pessoas, ele falou isso várias vezes. Ele falou que ele não tinha coragem, ele falou um monte de coisa. Mas ele falou várias vezes, o Bolsonaro é o cara mais honesto. O melhor presidente que já teve. E falou também que qualquer pessoa que traísse... Bolsonaro é um carrapato, viveu a vida toda sugando o povo, virou presidente pra fazer polidança pro MDB. Mas cara, eu não vou comparar Bolsonaro com um deus, tá? Mas é igual quando o ateu quer atacar a religião, ele só ataca o cristão. Ele só ataca o cristão. Ele não ataca a Umbanda, não ataca o viking, não ataca o judeu, é só o cristão. É igual atacar o Bolsonaro. Ao Bolsonaro, ele não fez nada do que ele prometeu, o Bolsonaro é traidor, mas o Lula ninguém fala, o MBL ninguém fala, o MDB ninguém fala, o PSD ninguém fala. Todos os partidos, é só Bolsonaro que tem que ser 100% honesto, 100% correto, 100%... Só o Bolsonaro que tinha que entregar 100% do que prometeu. Os outros não, entendeu? Quando é pra criticar o Bolsonaro, puta que pariu. Puta que pariu, esse aí errou. É covarde. Pelo menos tentou, entendeu? Pelo menos tentou, velho. E aí? Pelo menos tentou. Quem que tentou? Quem? O Aécio? Quem que é o outro que tentou? O Temer? Tentou o quê? Esse o Bolsonaro Tentou o quê? seria um tremendo de um filho da... O MBL que tentou, que conseguiu criar um partido porque chupou o saco do Gilmar Mendes. O Bolsonaro nem partido conseguiu criar. Com 11 milhões de assinaturas não conseguiu criar porque o sistema não deixou. Quem que tentou? Quem que mais falou mal do sistema? Quem que mais tentou bater no sistema? O Bolsonaro. Mas não. Esse aí é o traidor, entendeu? Ah, vai chupar meu saco, cara. Não vocês, não tô xingando vocês. Tô xingando o povo. Então veja, ele passa uma informação que é verdade. E outro, o Brasil não tem capital humano pro mito poder indicar pros cargos. Sobrinha lixo. Ué. Não tem gente, cara. E outra, o Bolsonaro é cheio de cara que é sugador, né? Cheio de traidor em volta dele, velho. Não tem que fazer, velho. Tentou porra nenhuma. Ah, jogou tudo no lixo pra salvar o Flávio de ser investigado. Ah, cara, isso me quebra, cara. Cara, primeiro ele tentou se salvar. Ele colocou lá o Aras da PGR pra se blindar, porque o sistema tava só em cima dele. Não queria deixar ele governar, era em cima dele, um monte de investigação, enchendo o saco, queimando Bolsonaro queimou a Amazônia, tem que abrir investigação nisso, travando o Congresso, não deixando ele fazer nada. Aí ele colocou o Augusto Aras pra se blindar um pouco, e daí começou a narrativa, que daí ele botou, salvar o Flávio, cara, Verdadeira. Muito bom cozinhar o ouvinte e o suíço tiltado com política. Ele falou, não fez nada, Zé discurso. Tentou, velho. É igual seleção brasileira. O Hendrick entra pra jogar, tá a seleção brasileira, tá lá, o 9 é o João Pedro, né, aquele horrível. Ele passa o jogo inteiro sem tentar nada, ele pega a bola e ele passa pro lado, ele não tenta nada. Aí bota o Hendrick tenta um chute, faz um gol às vezes, joga um pouquinho melhor, tenta mais. Mas daí atacam o Hendrick porque, sei lá, tá ligado? Porque na verdade eles atacam o Vinícius Júnior, né? O Vinícius Júnior é o cara que tenta muito, e erra, e ataca com ele porque ele errou, mas ele tentou. O Vinícius tenta muito. Essa é a analogia correta, né? O Olavo falou que o Bolsonaro seria uma pessoa odiada se ele não tomasse atitude. Verdade. E o resto que ele falou? Ele falou muitas outras coisas. Isso ele não fala. Vai te fazer pensar que o professor Olavo concordava com esse argumento dele. Você acha que Dilma vai ser desprezada pela esquerda? Uma pessoa que com 20 e poucos anos estava envolvida em sequestro de avião, em sequestro de ônibus, uma pessoa atitude que pegava arma na mão, envolvida com o negócio lá como é o nome do movimento que torturou a empregada da Ilmar de Barros. Ninguém pode dizer que Dilma foi bunda mole, não é isso ou não? A juventude dela, ela teve coragem ou não? Só uma pessoa pra se envolver em Como assim? Mas ela era do sistema. A esquerda é sistema. É muito fácil ter coragem dentro da esquerda, velho. A esquerda é sistema, velho. tortura de gente inocente. Precisa de. O cara não tem que ter coragem. Pegar e meter arma pra fazer assalto de banco, tem que ter coragem ou não se meter com o nome de terrorismo. Uma associação que era considerada terrorista, ela não se meteu com uma MR e não sei o que lá, não é isso? Sim. Mas ela não ia ser presa.
Alguém vai dizer que, hoje em dia, você faz um acordo com o Bolsonaro, você acha que alguém vai acreditar que a palavra dele vale alguma coisa? Hein? Que a liderança... Ele começa esse argumento agora dizendo que, falando da Dilma, né? Você acha que o pessoal da esquerda se envergonha da Dilma? É a Dilma que roubou, que assaltou, que não sei o quê. E ele pega a Dilma lá do passado, ele não pega a Dilma de agora. Ele pega a Dilma lá atrás, que foi terrorista, que fez tudo que não prestava. Mas foi o pessoal do PSOL que queria a cabeça da Dilma, né? Então se envergonhou sim, seu mentiroso. Dilma era vida louca, né? Invadiu o banco, não sei o quê e tal. E ele fala, você acha que as pessoas vão se envergonhar dela lá no passado? E agora ele fala do Bolsonaro da agora pra frente. Ele não pega o Bolsonaro do passado. Quando você conheceu o Bolsonaro? Você conheceu o Bolsonaro? Eu conheci o Bolsonaro há 10 anos atrás. Louco, 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 falando que bandido bom é bandido morto, e mandando o nego se lascar pra lá, e xingando o jornalista e tal, e dando aquelas mitadas, que é por onde a gente começou a seguir o Bolsonaro. Ele não pega esse Bolsonaro de 10 anos atrás, ele pega o Bolsonaro de agora, mas a Dilma de lá. Então veja a falsa equivalência. Se ele pega a Dilma de agora, que é uma anta completa, que não fala uma frase inteira, sem errar um mínimo de raciocínio, né, e compara, é uma coisa, mas ele pega de lá. Veja a falsa argumentação dele. Bom, então aqui, nesse vídeo aqui, vocês viram só as inconsistências, né? Como ele faz essa falsa equivalência o tempo todo. Vamos para um outro vídeo. Bolsonaro traiu todos, que não tratou as pessoas de maneira recíproca, meu irmão. Rapaz, a economia se resume a uma palavra, escassez. É mentira o que eu tô dizendo? Não. A política se resume a uma palavra, reciprocidade, meu irmão. Você me trate da maneira que eu te trato, que a gente vai continuar bem. Se você escalar, eu também vou escalar, e eu vou te destruir, você vai me destruir, né? E qualquer tipo de conflito é custo. Vamos lá, ele vai começar o raciocínio aqui, Tá, mas qual que é o... Não entendi. dizendo assim, que na economia é questão de dinheiro, mas na política o negócio é reciprocidade. Então se você me tratar bem, eu tenho que te tratar de novo bem. Eu tenho que tratar você como você me trata, porque a gente fica devendo pro outro na política. E exatamente, isso é verdade, exatamente assim. Tá, O mas... político mente pra você, mas ele não mente pro outro político, porque eles precisam acreditar um na palavra do outro, certo? Então ele começa o argumento dando essa informação que é verdadeira. Traiu não sei quem traiu Bolsonaro, não sei quem traiu Bolsonaro traiu todos. Então ele fala, vocês dizem que não sei quem traiu o Bolsonaro. Não, Bolsonaro traiu todo mundo. Veja, ele tá dizendo que não. Mas traiu com o quê? Como? Fala. Não foi o pessoal que traiu o Bolsonaro, foi o Bolsonaro que traiu todo mundo. Você e eu sabemos que um monte de gente traiu o Bolsonaro, mas ele... Por que o Bolsonaro traiu? Igual o Marcelo Brigadeiro, que fala que o Bolsonaro traiu ele, só porque o Bolsonaro não deu carguinho pra ele? Isso é traição, então? Ué, quem decide que... Cara, tem que obedecer o líder do partido, velho. Se o líder do partido não quer te dar cargo, azar, paciência. Aí tu foi pro MBL e ganhou cargo, ganhou chance de virar governador, chance que nunca existiu, né? Que não vai ganhar nunca. Ué, aí é traição? Aí quando o Renan Santos fala que tem que seguir o que o líder do partido quer. Quando o líder do partido quer, aí não é traição. Mas quando o Bolsonaro fala a mesma coisa e prega a mesma coisa, aí é traição. Tá bom. Ele tá dizendo que não, o Bolsonaro traiu todo mundo. Que não tratou as pessoas de maneira recíproca, meu irmão. Bolsonaro que se destruiu, rapaz. Ele tá reclamando que o tartaruga não voou, porra. Você acha que frota, você acha que Bolsonaro não conhecia a natureza de frota? Aí veja só, e você tem um cara ali ouvindo, né? E o cara tá fazendo uma discordância dele, mas ele fica perfeito. Por quê? Porque ele já caiu na cilada do 38. O 38 começou dando informação verdadeira e agora ele já está passando pra informação que é falsa, mas o cara não percebeu. Porque o cara é um sofista. Ele não percebeu que o 38 tá fazendo uma falsa equivalência. Então ele fala assim, ó, o Bolsonaro que traiu todo mundo, não foi o pessoal que traiu o Bolsonaro. O Bolsonaro traiu todo mundo. E como ele prova isso? Falando que o Bolsonaro... Não sei porque fala mal do Centrão, eu sou Centrão, tá ok, Bolso já é... Mas é mesmo, o Bolsonaro não é de direita, ele tinha discurso de direita, mas não existe, não tem como ser de direita, velho. O cara Centrão já foi preso, imagina se fosse direita mesmo, né? Direita extrema, tava morto. Inclusive não tá morto por um milagre, né? Porque tomou a facada, né? Não tem direita, nunca teve direita no Brasil. Teve com o golpe militar quando os Estados Unidos se meteu, né? Hoje em dia não tem. O sistema brasileiro é muito mais forte que a direita brasileira, velho. Só se o Trump investir, invadir essa bosta aqui. Eu espero que... Não vou nem falar nada, não vou nem falar. Ele tava esperando, pedindo algo que era injusto. Ele fala assim, o Bolsonaro tava pedindo que a tartaruga voasse. Você acha que ele não conhecia a natureza da Joyce Haussmann, do Frota? Vamos colocar de novo pra você entender. Veja, olha só. Vamos ver quando começa a mudar aqui a conversa. Ele tá reclamando. Traiu. Mas como é que ele vai conhecer a natureza do Frota se o Frota apoiava ele pra caralho? Se a Joyce Haussmann apoiava ele pra caralho, né? Teve um monte de gente que abraçou, o Dória abraçava o Bolsonaro na campanha. As pessoas mudaram. Vou fazer o quê, velho? O que a gente faz? Na última pesquisa do SC, o Brigadeiro tá com 5%. Nossa senhora. Eu acho que tá com 0, na real. Eu não sei quem traiu Bolsonaro, não sei quem traiu Bolsonaro traiu todos. Que não tratou as pessoas de maneira recíproca, meu irmão. Bolsonaro que se destruiu, rapaz. Ele tá reclamando que o tartaruga não voou, porra. Você acha que frota, você acha que Bolsonaro não conhecia a natureza de frota, de Joyce, dessas pessoas, porra? Ele tá dando uma ordem na tartaruga. Então ele fala assim, você acha que ele não conhecia a natureza deles? Ele insiste em falar que as pessoas traíram o Bolsonaro porque o Bolsonaro traiu eles primeiro, que o Bolsonaro sabia que eles trairiam ele e de alguma forma... Tá errado. Né, ele é culpado por essa traição que eles cometeram. Tá errado, burro. Que ele trairia todo mundo, que eles trairiam. O Bolsonaro sabia que a Joyce ia trair ele, sabia que o Frota ia trair ele, mas ele traiu todo mundo primeiro, de alguma forma. Né? Então, veja, essa é a falsa argumentação. Ele fala assim, ó, ele estava querendo que a tartaruga voasse. Você consegue acompanhar esse raciocínio? Imagina que você na sua casa, você casou. O MBL é traído. O MBL é traído todo dia. Todo dia alguém sai do MBL, velho. E aí? Eles sabiam? Eles têm culpa também?
Você casou, vou fazer igual ele agora, vou dar um exemplo. Você casou, tá lá com a sua esposa te trai. Aí você vai contar pra uma pessoa, poxa, minha esposa me traiu. E o cara fala assim, bem feito. Ué, você traiu ela primeiro. Você não sabia a natureza dela? Você sabia. Você casou com uma tartaruga achando que ela voava, sabia que ela era vagabunda. Você entendeu? É isso que ele tá falando. Voar e a tartaruga não voa, ele tem uma tartaruga de desobediente, não é isso ou não? Eu só acho que Ou não? o Bolsonaro não é tão inteligente pra saber tudo isso. Ah, ele não sabe que Mourão, Não. ele não sabe que Mourão. Gosta de jogos retrô? Não curto, cara. Eu curto jogos de terror retrô, né? Aquele Max MRM jogando aquele jogo, eu gosto de ver. Mas de resto, não. Conhece há mais de 50 anos, mais do que eu tenho tempo de vida, que é submisso ao interesse chinês. Não, eu acho Ele que não sabe ele que ele não sabe que Santos Cruz é armamentista. Ele não sabe que quando mandou. Vamos lá, o vídeo aqui começa a ficar meio ruim, vou parar por aqui nesse vídeo. Mas até a gente vai pra outro vídeo daqui, acho que dá o suficiente. Né? Então ele fala assim, olha, aí o cara fala pra ele, não, mas eu acho que o Bolsonaro não é tão inteligente. E aí eu concordo com esse cara, eu acho que o Bolsonaro não é tão inteligente quanto muitas pessoas supõem. Não é que ele é burro, não. Ele não tem essa inteligência maliciosa que a gente consegue perceber. Eu lido com muitas pessoas e eu consigo perceber essa intenção dela com muita facilidade. Mas é uma coisa que eu fui treinando durante muito tempo. E o Bolsonaro, acho que ele não precisou fazer isso. Acho que ele estava muito seguro de quem eram as pessoas em volta dele e de quem eram os inimigos dele. Ele tem uma visão de inimigos que não é exatamente ideológica, né, como eu tenho, por exemplo. E aí ele fala assim, quer dizer que o Bolsonaro não sabia, conhece Mourão há 50 anos. Eu não sei se ele conhece tudo isso, acho que nem pesquisei, não de anos. Conhece o Mourão há 50 anos. Mas às vezes você é casado, você tá... O mito tem bom coração. E tem mesmo, velho. O problema do Bolsonaro é ser bonzinho. O problema do Bolsonaro foi ser bonzinho, cara. Ele não tentou dar golpe, ele tentou jogar nas quatro linhas depois do tempo. Quanto mais velho ele foi ficando, mais bonzinho ele foi ficando, velho. Deixou um monte de gente se aproximar. Ele não traiu, ele foi traído. Ele foi traído por muita gente, cara. Cara, o próprio MBL traiu o Bolsonaro. O próprio MBL traiu o Bolsonaro, velho. Todo mundo traiu o Bolsonaro. Quer dizer, todo mundo não, né? Muitos. Ele foi muito traído. Muita gente se juntou pra ganhar a eleição. E depois, fora. Bolsonaro é lixo. Bolsonaro é um anjinho, ele só vê o bem das pessoas. Eu sou bolsonarista até debaixo d'água, velho. Tu não aguenta nenhum jumpscare. Eu não aguento mesmo. Não, mas eu vendo o Max jogar, eu aguento, né? O problema é eu, né? O problema é eu jogar, né? Na direita tem muita oportunidade, na esquerda tem mais união. A todos os oportunistas da esquerda se unem na hora H. Verdade. Casado há 50 anos, você não conhece a esposa, que é a pessoa que dorme com você. E ele fala assim, ele não conhecia o Mourão, que era submissa à China, ele não conhecia o Santos Cruz, que era desarmamentista. Eu acredito que não. E eu parto do pressuposto que eu não conheço as pessoas todas, né? Meus irmãos, minha esposa, amigos meus. Tem um monte de coisa que, quando a gente vai conversar, eu percebo que eles pensam muito diferente do que eu. Então, eu parto desse pressuposto. Agora, mesmo que ele conhecesse e ele colocou essas pessoas lá, de alguma forma, saber que eles tinham essa inclinação, que o Santos Cruz, por exemplo, era desarmamentista, ou que o Mourão tinha uma submissão chinesa. Um exemplo, o Paulo Guedes é um economista liberal. Bolsonaro caiu na trap, confia no sistema. Caiu na trap. Por exemplo, o Paulo Guedes, o ministro da economia do Bolsonaro, era o mais liberal do mundo, não era? Não era o descentralizador? Queria taxar o Pix. O Bolsonaro deve ter levado um susto, né? Que porra é essa, cara? Tu não é da escola austríaca, tu vai taxar o Pix? Não, foi lá e vetou. Vai taxar o Pix é o caralho. Vai taxar... Não, e hoje em dia a esquerda tá vindo com uma narrativa agora de que os Estados Unidos quer taxar o Pix e o Flávio Bolsonaro apoia isso. Não, o Flávio Bolsonaro não apoia a taxação do Pix. O Pix foi criado no governo Bolsonaro, foi o maior feito do Bolsonaro, e não faz sentido, eles não querem taxar o Pix porra nenhuma. O Lula que tentou taxar o Pix e o Nicolas Ferreira que barrou essa taxação através daquele vídeo que deu uma repercussão do caramba. Então, não, cara, que porra é essa, caralho? É a mesma coisa que falar que o Bolsonaro quer dar o cu, é viado, não é mais conservador. O Bolsonaro é fora do sistema. Não, o Bolsonaro foi o mais fora do sistema que a gente teve, cara. E se for chorar, cara, manda áudio. Não quero nem saber. É diferente você pensar nisso. O Guedes é a escola de Chicago. Tá, isso mesmo, desculpa. A escola austríaca é o cara que ele lia lá, o Mises. Diferente você saber que a pessoa tem essa noção e você pensar saber que a pessoa vai trair você, vai te esfaquear, como é o caso do Mourão, que, aparentemente, pelo que a gente já viu por aí, ele trabalhou pra si. Mourão é um merda, velho. Né, no caso aí das eleições, pra fazer o Bolsonaro perder. Traidor. O Bolsonaro na derrota. Então, é uma coisa totalmente diferente, não é a mesma. Mourão é um traidor, velho. Pô, o Bolsonaro botou um cara do exército, um comandante do caramba lá, pra tentar dar golpe. O cara vazou fora, velho. Equivalência, ele tá fazendo uma falsa equivalência aqui. Ainda que ele acreditasse, não, o Mourão... Paulo Guedes é a escola de Chicago, não austríaca. Esse pessoal é liberal, mas defende políticas sócias. Inclusive a ideia de renda básica universal veio do Milton Friedman. Puta que pariu. Puta, no fim das contas o Bolsonaro ainda foi mais liberal que esses caras então, velho. Ele é submisso à China, mas o Bolsonaro tinha intenções de fazer acordo com a China. Então isso não é um problema. E o cara como vice,
ele ia mandar no quê? Né? E o Santos Cruz, sendo desarmamentista, cara, ele tinha que obedecer o Bolsonaro, né? Mas ele traiu o Bolsonaro. Então, são Traidor. isso que ele fala. Vamos para um outro vídeo. Traidor. Lançou pautas feministas mais do que qualquer outro governo da história do Brasil. Coisas que Lula e Dilma nunca tiveram coragem de ousar. Inclusive, Lula e Dilma fizeram leis altamente masculinistas, como guarda compartilhada e a... Bom, vamos lá. Já começando aqui, né? Então, aqui, esse corte começa Esse aí foi foda, né? Esse aí não tem como defender muito, não. Mas vamos ver o que ele vai falar. dizendo que o Bolsonaro fez leis feministas mais do que todo mundo. Tem uma informação verdadeira e uma falsa aqui. Qual a informação verdadeira? De fato, houveram várias leis feministas no governo Bolsonaro. Muitas. Você procurar aí, eu acho que foram 71 ou Pra caralho. Pra caralho. 72 leis que foram aprovadas por ele. Ele aprovou, sancionou as leis ali que eram leis feministas. Inclusive aquela lei péssima da Mariana Ferri, né, da Mari Ferri. Péssima lei. São leis feministas, um monte. Qual que é a informação falsa? É dizer que ele fez as leis. Ele não fez as leis. Ele Não, óbvio que ele não fez, né? Também se acreditar que ele fez é idiota, né? É retardado. Mas ele passou. Deixa eu mijar, eu quero mijar. Pera aí, já voltei. Tomei muita água hoje, velho. Muito saudável hoje. É por causa do chocolate, eu tomei muita água por causa do chocolate. Inclusive eu vou pegar um chocolatinho lá pra dar uma goslopada. Pera aí, já volto. Boa noite, ô Ravias. Beleza, velho? Vou preparar um goslope com água. Pera aí, já voltei. Uma aguinha gelada e um chocolatinho, velho. Ó, ó. Que delícia! Que delícia! Goslopada, a goslopada final, velho. Tem bombom pra caralho, bicho. A noite inteira comendo bombom, velho. Puta que pariu. Não tem nada de bom na direita BR. Ah, cara. Tem. Mas também não tem muito, não. Mas assim, ó. Já é melhor que a esquerda, velho. É isso que é foda. Bolsonaro foi um acidente que o sistema sofreu. Agora não pode mais deixar acontecer. Igual o Trump em 2016. Agora o Trump botou totalmente louco e cachorrinho da abelha. Ah, mas o Trump é podola. E esse Trump aí é muito pior que o Bolsonaro. O Trump é um podola. Amigo do Epstein. Um sistemático também. É outro, do sistemão. É um horrível. O Trump é um lixo. O Trump é um lixo, velho. O Trump é o maior lixo que tem, velho. provou, né? Nem compara Bolsonaro com aquele lixo lá, velho. Pelo amor de Deus. O Trump é um lixo, cara. E sancionou as leis ali. Mas as leis primeiro passaram no Congresso. E o Bolsonaro, ele tem essa política de jogar junto com o Congresso, de passar as leis que já foram aprovadas. Boa, Luiz. Vou pedir um cachorro quente, boa. Luiz Júnior mandou R$3. Obrigado, Luiz. Tu gosta? Beleza, tá na fila, pai. Obrigado, hein. Comi uma caixa dessa de amor carioca hoje à tarde. Slop puro. Nossa, cara, hoje
Vai caloria pra caralho, velho. Porra! Se eu comer... Essa caixa tem 200 gramas. Se eu comer 100 gramas, metade dessa caixa, eu vou ganhar 512 calorias. Eu já mandei 500 calorias do chocolate, né? Que eu acabei de comer, né? Que é esse aqui, ó. Um chocolate desse inteiro. Então... Só que eu não vou comer tudo isso aqui. Quer dizer... Não, mas mesmo se eu comer tudo... São 200 gramas. Ah, não. Se eu comer tudo, essas 200 gramas, eu vou ter 1000 calorias aqui, cara. Nossa senhora, velho. Vambora. Não mudou nada na Venezuela. Não mudou na Venezuela, não mudou no Irã. O Trump é um horrível. Ele só... Cara, o Trump tá fudendo a economia mundial. É um lixo, goim, sei lá como é que fala. O que é um goim mesmo, cara? Eu nunca sei o que é um goim. Eu tô só repetindo, eu nem sei o que é um goim, velho. Mas ele é um lixo, ele é um lixo. Ele tem que sinceramente, cara, sair da política, velho. Eu espero que seja do jeito mais rápido possível, velho. Mais rápido possível, velho. Cara lixo, velho. Só atrapalha o mundo, velho. Lá porque é a vontade da população. Ele atende à vontade da população. Quem faz as leis é o Congresso. Ele barrou um monte de coisa que ele... Cara, eu acho que o único país que tá se dando bem com o Trump... Eu não vou dizer o nome do país, tá? Tem só um país que tá se dando bem com o Donald Trump. Um país no mundo. Vocês sabem, né? Vocês sabem, né? Pam, pam, pararara, pam, pararara, pararara, pam, 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 pam. Não tô falando mal do país, mas é o único. Me diz um país. Nem os Estados Unidos tá se dando bem com ele, velho. Porra, ele tá fudendo o mundo inteiro, velho. Era Só um país tá se dando bem com ele, velho. Vai tomar no cu, velho. Vai se fuder. prejudicial, mas como eu falei já, o Bolsonaro nunca teve essa visão ideológica que nós temos. Eu consigo perceber algo feminista numa lei, numa conversa, num projeto, com muita facilidade, porque eu tô treinado para isso, eu estudei muito isso. O Bolsonaro não, o Bolsonaro, a parte ideológica dele, o que nós abraçamos, a causa dele, é essa questão de liberdade econômica, que ele nem tinha muito no começo do governo, ele passou a ter mais depois, ele era muito mais estatista antes, e ele passou a ser mais liberal depois, porque ele é um cara que ele entende que não entende das coisas, e ele aprende e muda de opinião. Mas ele não se cercou de pessoas altamente ideológicas que falassem pra ele... Cara, se nem aquele país tá se dando bem com ele, então quem que tá se dando bem? Quem que tá se dando bem, então? Quem que tá se dando bem? Eu acho que o cara tá ficando velho, tá acabando com o mundo porque ele tá ficando velho e vai morrer, né? Só pode ser então, velho. Cara idiota, cara lixo. Meu Deus do céu, é melhor botar o Biden mesmo, velho. Dessas coisas, né, que tirassem... Ele teve que arregar a taxação do BR porque o preço da carne subiu. Ele perdeu em tudo que ele tentou. Um lixo. Lixo. Pô, pior que o BR tem um lobby gigantesco de carne lá, né? A Friboi. Puta, gigante a Friboi, velho. Gigante. Inclusive, a Friboi tá com a maior fábrica do mundo de carne 3D, velho. Você comerá carne de mentira e ficará feliz, velho. do campo dele, que analisasse... E você comerá chocolate de mentira, Goslop, e vai ficar feliz. Gordura pura, vambora, ó. Slop. Nossa, aqui. A gente percebe que ele não tem essa visão. É uma crítica que eu sempre faço. O Bolsonaro não lutou contra as ideologias, não lutou, nem ele lutou, o Tarcísio não lutou. Esse pessoal não tem essa visão ideológica. Eles são os caras muito pragmáticos, né? Então, passou um monte mesmo. Mas não foi o Bolsonaro que fez as leis. Ele só aprovou as leis. Criminalização de alienação parental. Qual lei defensora da família Bolsonaro fez? Qual lei defensora dos homens Bolsonaro fez? Zero. Ele fez mais de 100 normas. Veja, Bolsonaro não faz lei, o presidente não faz a lei. Ele faz decreto e ele sanciona leis que foram passadas. Ele não faz críticas aos deputados da direita. Você não acha ele fazendo crítica? Por que os deputados da direita não fizeram a lei assim, assado, não barraram isso? O foco dele é o Bolsonaro e eu vou te mostrar por que é. Até o final do vídeo você vai entender por que ele faz só a crítica ao Bolsonaro. Anti-homem, proibindo o cara ser homem e punindo o cara de ser homem. A mulher pode gritar à vontade. Se gritar, sua mulher não vai pra juizado, não sai pra cadeia, não é isso? E não precisa nem gritar. A violência psicológica contra a mulher é um tipo aberto. Não existe o que é isso. Você come a mulher, não casou com ela, daqui a pouco isso vai ser considerado prejuízo psicológico, né? Então você me comeu, não casou comigo, o que é isso, né? Prejuízo psicológico, cadeia, não é isso? Já tem isso, né? Bolsonaro não apoiou isso? Não sancionou e apoiou essa lei? Do prejuízo psicológico subjetivo à mulher? Hein? Já tem isso. Mas, ô, Renato, o Bolsonaro liberou arma, né? Foi o maior avanço em Liberou, qual foi a armamento. lei? Qual o número da lei que ele Não liberou? conseguiu aprovar nenhuma lei, mas os decretos, Os decretos armamentismo... reduziram, o Bolsonaro me desarmou. Ele reduziu em 4 anos. Não. Te desarmou? Não foi ele que... Olha que filho da puta, desgraçado. Não foi ele que diminuiu a idade pra ter arma, facilitou o porte de arma, armou o pessoal do campo. Ele botou alguns decretos que ajudaram, cara. Não foi aquilo tudo, mas ajudou. Que mau caráter, velho. Armas que eu podia ter. O Bolsonaro me desarmou no Sinarme, colocando o Moro, o compadre lá da Zambelli lá. Reduziu. Pois é.
Bom, até aqui acho que tá Meu bom Deus! essa questão agora das armas, né? Então, ele falou sobre a questão das leis, que o Bolsonaro passou leis feministas e tal, e o Lula e a Dilma passaram mais leis defendendo o homem do que o Bolsonaro. Isso tudo isso é verdade. A falsa equivalência aqui é dizer que o Lula e a Dilma fizeram leis e dizer que o Bolsonaro fez leis. Isso não é verdade. Sancionaram leis, né? E aí dizer aqui que aí o apresentador vai falar. Não, mas só de sancionar também já é ruim, né? Então, realmente. O Bolsonaro, ele liberou a arma. Ele fala, não, liberou não. Ele tirou minhas armas porque ele não fez lei nenhuma. Então você vê só, ele não... Informação verdadeira, ele não faz lei. O Bolsonaro não fez lei. O presidente não faz lei. Ele fez decreto. As armas deveriam ter sido passadas como lei e não foi passada, não deu pra passar, não conseguiram passar isso de jeito nenhum. E teve sim gente que tentou passar lá, não conseguiu. Mas os próprios decretos do Bolsonaro, eles foram reduzidos, né? Ele fazia decreto e o STF reduzia. Ele passou aquilo que ele conseguiu passar de decreto. Mas sempre foi assim. O Bolsonaro sempre tentava passar alguma coisa e o Congresso reduzia. Sempre, sempre. Sempre tentou baixar imposto, sempre tava com proposta boa, né? Cara, sempre, sempre, sempre. E sempre foi reduzido. Sempre. É por isso que eu digo, ele tentou muito. O sistema não deixa. Vai fazer o quê? Vai dar golpe? Aí quando tenta dar um golpe, tentou dar golpe. Ai, tem que prender. Por que você não vai se fuder então, velho? Hein? Por que você não vai se fuder então? Na moral, velho. Decreto. E ele tentou bastante. Se você procurar aí, no começo do mandato dele, ele tentou muito passar as leis, passar decreto, armar a população, até que ele falou assim, não vou brigar em insistir nisso. Se eu não conseguir passar, tem que ser por via de lei, tem que ser o Congresso. E aí teve hora que ele parou mesmo, desistiu de tentar passar, porque só estava piorando. E o Moro ajudou bastante, né, a reduzir a quantidade de armas. O Benê Barbosa fala disso. Se você procurar, se você quer entender desse processo, procura o Benê Barbosa falando a respeito disso. E ele vai dizer, realmente, com o Bolsonaro nós tivemos menos armas. Mas quem fez tudo isso foi o STF, não foi o Bolsonaro. A intenção do Bolsonaro era armar. E aqui o 38 coloca como se o Bolsonaro fez de tudo para desarmar você. Então, bom, tem muito mais vídeos aqui que a gente podia... Sim, Rafael. Eu vi o número de porte de arma aumentar muito. Muito. E essa cultura aumentou muito no governo Mito. O que teve gente que comprou, não tá escrito, velho. procurar a respeito dele falando do Bolsonaro. Falando sério agora, o pessoal fala muito do presidente, mas ninguém presta atenção no legislativo. Votar em deputado e senador é mais importante do que presidente e ninguém liga. Sim. E a gente votou em Bolsonaro, a gente votou em deputado e senador de direita. Só que esses traíram muito mais do que o Bolsonaro. Esses sim, traidores. Deputado e senador de direita é escória. Foram e estão sendo as maiores escórias, porque eles não votam a favor de decreto bom, de lei boa, não baixo imposto, não baixo regalia, não são contra leis ruins, até porque também eles são perseguidos pelo STF. Quando tentaram passar a PEC da blindagem, para quem não sabe, a PEC da blindagem foi uma PEC para proteger os deputados e senadores, para eles poderem votar em sigilo. Como assim? O governo passa uma lei de merda, tipo um kit gás, e daí, com a PEC da blindagem, eles iriam votar em sigilo. O STF não ia saber quem que votou contra e a favor. Aí, os deputados de direita teriam coragem, os deputados de direita e senadores teriam coragem para votar. Porque eles são covardes, né? Mas não passou a PEC da blindagem. E o Kim Kataguiri foi o primeiro. Não, tem que barrar essa PEC, tem que barrar. Barrou. Aí, os covardes, eles são covardes. Eles não conseguem votar sem PEC. Com a PEC, né? Não, sem a PEC. Com a PEC eles conseguiriam. Sem a PEC não. Porque eles são perseguidos. Então eles são frouxos também. E eles preferem continuar ganhando salário alto. Então não vai adiantar porra nenhuma. Sem PEC da blindagem, acabou o Brasil. Acabou você. Agora só resta deitar, chorar e enfiar uma estaca de madeira desse tamanho no ânus. Bolsonaro, mas agora eu vou mostrar pra você o 38 falando do Lula. E a gente vai ver como é diferente quando ele fala do Lula. Nós sabemos que o Lula é a maior desgraça na política que nós temos, né? Ou pelo menos Sim. uma das maiores, né? Lula é o maior câncer do Brasil nos últimos 30 anos, velho. E nós sabemos que o Lula é extremamente pior do que o Bolsonaro de qualquer outro político que já passou aí. Mas vamos ver esse mesmo cara que meteu o pau. Não, mas o Lula é bom pra ele. Pra ele, o Lula é bom. É homem, né? Não é o Renato Bostedo. Falando do Bolsonaro, olha como ele fala do Lula. Vamos lá. Lula falou uma frase campeã, ele já falou várias mentiras, mas essa ele botou pra lascar. Teve uma vez que estavam entrevistando ele, né? Acho que era um português, falou assim, mas rapaz, você tá fudido, foi condenado, ladrão, não sei o que e tal. Aí o Lula falou assim, no Brasil o judiciário não vale nada. O que vale são as relações pessoais. Ele olha. provou o que ele disse? Exatamente, claro. Tá Ele solto, provou ou não provou? Tá solto e virou presidente. Esse negócio de legalidade, isso é uma ideia do positivismo. Que cara lixo, velho. O positivismo nunca pegou no Brasil. O Brasil é pós-medieval. O que interessa aqui é você é peixe de quem, não é isso? Aqui é pós-medieval. É sucessão de vassalagem. Exatamente. Você é de quem? Você é filho de quem? Quando for fazer mestrado lá, passei na prova e tal. Você era... Tá, vamos lá então. Então aqui ele fala bem do Lula, né? Ele fala assim, o Lula já mentiu várias vezes.
Lula mentiu várias vezes. Não tem nada mais pra se falar do Lula. Só que ele mentiu várias vezes, né? Como se qualquer político não fizesse isso. Que grande crítica ele fez ao Lula. Que o Lula mentiu várias vezes. Mas aqui, ó, o Lula é zica, hein? O Lula falou uma verdade. Né? E bem aqui o corte, aproveita. Quem colocou o corte aqui, não sei se a pessoa gosta do Lula, mas já deixa destacado aqui. Lula não mentiu. Né? Pra ficar bonito aqui. Que o 38 tá falando bem do Lula. Ele tá falando bem do Lula. A questão aqui, ele tá falando bem do Lula. Vamos ver outro. Quem ficou apoiando o Bolsonaro apoiou. Bolsonaro apoiou o Clezão, Bolsonaro apoiou essa galera toda que apoiou ele. Não, ele deu as costas a toda cada uma pessoa que fez sacrifício pessoal pra eleger ele, não é isso? E deu todo o poder, cargos aos inimigos, os caras que ele prometeu combater. E quem, cara? Quem? Apoiou o Lula como Lewandowski? Quem apoiou o Lula? Vamos lá. Então, a primeira parte do raciocínio aqui é dizer que O cara tá elogiando o Lulão por ser sistema. O cara é nojento, cara. Nossa, como eu te odeio. E além de tu ser um nojento, por culpa tua, tem um monte de jovem saindo da casa dos pais, tem um monte de jovem abandonando faculdade, tem um monte de jovem ficando desempregado, porque com essa tua cultura de que faculdade não vale nada, de demonizar a faculdade, de demonizar instituições públicas, velho. Tu ainda é um cara, tu é um não, eu tenho que cuidar com o que eu vou falar, velho. Mas cara, que desserviço que tu presta, velho. Tu é um desserviço, cara. O que tem de jovem otário que tá fracassando na vida por tua causa, velho? Que tá abandonando o projeto por tua causa, velho? Que tá abandonando de estudar, tá abandonando de trabalhar por tua causa, velho? o Bolsonaro, ele não apoiou ninguém que apoiou ele. Saiu o áudio do Total, do MBL, mandando a... Saiu mesmo. Ele deu cargo pros inimigos, mas quem apoiou ele não fez nada. Tem jovem endividando os pais por causa de beat bosta e não querendo usar Pix do mito. Hã? Mas sim. Renato Jatão cria do lavo de caralho. Eu lavo meu caralho. Cara, esse cara aqui é um desserviço, velho. Do X tem um áudio. Tem um áudio. Esse cara do MBL, esse vai se fuder. Esse se fudeu. E digo mais, vão falar que não sabiam e vão tirar ele do partido. Esse se fudeu, velho. Nada pra ajudar a pessoa, nem manifestando. E que bom, né? É bom porque daí porque esse cara, ele é muito caro. Ele tem muitos assessores. Por isso que o apelido dele é Gastarias, né? Porque ele gasta muito, então vai ser uma economia aí pros cofres públicos, cara. Antes, nem nada. Essa é a primeira parte do argumento. Aí ele começa a falar do Lula. Como o nome dos caras que ele botou no Supremo lá? Você sabe me dizer uma pessoa que foi leal ao Lula até o fim e não recebeu muito dinheiro por isso e tá livre? Você sabe me dizer alguém? Ah, difícil, né? Nenhum, não é isso? Todos os caras que foram leais a Lula. Quem foi leal ao Lula um dia, Lula foi leal pra essa pessoa para sempre, e por isso que Bolsonaro perdeu a eleição. E nunca mais. Aí ele fala que, veja, o Bolsonaro é o cara que não foi leal a quem foi leal a ele. Não foi. O Bolsonaro não vale nada. Quem foi leal ao Bolsonaro se lascou. Mas quem foi leal ao Lula, rapaz, quem é leal ao Lula teve dinheiro, Por que será, né? teve cargo, teve tudo. Por que será, né? Porque o Lula é melhor do que o Bolsonaro. Esse é o fundamento da crítica dele. Porque um é sistemão. Um é sistemão, porra. Essa é a construção do raciocínio dele. É dizer que o Lula é melhor que o Bolsonaro. Você tá entendendo? E nunca mais vai conseguir nenhum. Eu não vou ler o teu comentário, Insano, mas eu concordo 100%. Sim. Lixo. Isso aí, cara, lixo. Uma eleição, ele nunca mais vai conseguir ter o apoio que tinha. Nem... Os caras estão tentando passar pano, mas o áudio é brutal. E, cara, não vai dar, tá? Esse cara se fudeu. E o Nando Moura também tá em cima deles, velho. Esse cara se fodeu. Pode esperar, velho. Daqui uma semana, duas, esse cara já era, velho. Se lascou. Eu, se fosse o partido, fazia de tudo pra desligar esse cara, velho. Se fudeu muito. O áudio, eu ouvi o áudio. Foi brutal. Não tem o que fazer, velho. Eu não tô nem discutindo se as eleições são listas ou ilistas, não é isso? Nem se elas fossem listas. Você acha que teve fraude? Porque o pessoal discute muito isso, né? Teve, não teve? O que você acha? O nosso país passou uma lei dizendo que pra a eleição valer, a urna tinha que ter voto impresso, não é isso? Eles pegaram, fizeram cocô nessa lei, lascaram e jogaram no lixo, né? Isso que eles fizeram. Não aconteceu Mais isso, fácil, não. né? Agora, toda vez que o STF dava uma ordem legal ou ilegal, o Bolsonaro chegava e ficava de quatro e fazia o que eles mandaram. Acabou. Não tem mais saída política. A saída agora, não tem mais saída política nesse país. A única que você não quer, você não concorda com esse regime que tá aí agora, esse país é deles. Você não concorda com esse regime que tá aí agora, compre Bitcoin. Se você compra ações, Ah, meu Deus. se você compra tesouro direto, se você compra um imóvel que paga IPTU, você tá financiando isso aí, você é comparsa de tudo que esse governo fizer. Muito bem. Aí a gente começa aí pra conclusão do que eu quero passar pra vocês, né? Por que ele fala bem do Lula? Que áudio é esse? Cara, é um áudio brutal. Velho. E, velho, o Ministério Público não vai botar pra trás, não, velho. Ah, mas a guria... Esse cara, ele tá tentando, acho que... manipular a namoradinha lá. Pra ela arquivar o processo lá do MP. Mas o MP não é assim. Não é você que manda arquivar o processo. Agora que tá na mão do MP, é o MP que manda, velho. E eu acho que esse cara se fudeu.
e mal do Bolsonaro. Aqui talvez já tenha começado a Se entender. fudeu. Mas vamos ver mais um vídeo. Se O fudeu. presidente Lula foi o fato dele ter indicado os caras que julgaram ele, né? Isso aí é outra coisa, né? É a amizade. Inclusive, Lula já falou várias mentiras, mas tem uma coisa que ele falou que é uma verdade absoluta. Lula falou, não sou eu que tô dizendo, que o judiciário nesse país não vale nada, o que vale são as relações pessoais, né? Se junta ele, velho. Vota nele, velho. Vai lá pedir cargo. Ele falou várias verdades, viu? Lula é um cara que é muito difícil você achar um cara que ficou até com ele no final e não tá rico e solto. Todo mundo que segurou a barra até o final não se arrependeu, não é isso? É isso. Você tem que reconhecer que tem vagabundos que são homens, tem caras que são bandidos, bicho solto, e que tem palavra, ele diz que vai fazer uma coisa e faz, não é isso? Na cadeia, eu costumo dizer, inclusive já disse várias vezes, que um travesti da cadeia tem muito mais honra do que a maioria dos políticos. Eu acho, pessoalmente, que um travesti da cadeia tem muito mais honra do que o Bolsonaro, por exemplo. Na cadeia. É mesmo? É mesmo? Ele pode fazer uma promessa e ignorar a promessa e cagar e fazer o oposto como fez. Acontece que pega um travesti da cadeia e diz, eu vou fazer isso e isso, fecha com a galera aposta nele, perde a vida por causa dele, ele vai lá e faz o contrário. Lá perde 10 reais e morre, não é isso? Sim. Você que é foda, velho. Mandando o jovem comprar Bitcoin. Você que é foda. Boa noite, Douglas. Cheguei agora. Está a falar da lei da misoginex? Não. Isso aí já passou. Boa noite, Alexandro e Renato. Iam colocar o Kim pra governador porque o Guto ia se eleger fácil no lugar dele. Agora se fuderam. Cara, já era. Já era. Nunca mais. Esse cara, que ré que esse cara tomou? Quem que foi o cara que achou? Ah, não, foi o Ministério Público, né? Ninguém denunciou, tava no Ministério Público isso. Cara, depois desse áudio, velho, pode esquecer a política, velho. Esquece candidatura pra deputado, esquece, acabou. Vai ter que trabalhar, pai. Vai ter que trabalhar. Não é o 10 reais, é a honra, né? Sim. Se você se deixar o cara te desrespeitar, qualquer um de você tá sem moral, qualquer um desrespeita, não é isso? Vamos lá. A gente viu agora um corte inteiro dele falando. Falou do Eu e o Insano estamos salvando a internet da banânia. Concordo. Insano, o Kim Kataguiri não se elege mais. Não se elege mais. Não se elege mais. Ele teve diferença de 200 mil votos quando largou o Bolsonaro. Ele caiu de 200 mil votos. De 400 para 200. Meu amigo, não, acho que foi para 100 e pouco. Agora, meu amigo, vai depender das cadeiras do estado lá. Vai depender, tá? Eu acho que não elege mais. Eu acho que esse partido aí, velho, acabou. Acabou. Depois do Gutinho... Lula, mais uma vez falou bem do Lula, que o Lula tem palavra, que ele falou que tem vagabundo que é homem, que tem palavra. Lula é vagabundo, mas é homem, tem palavra. Na verdade, o Kim é o que mais tem chance de se eleger por causa do negócio do IPVA, né? Ele vai ter que ralar muito pra conseguir essa boa fama de novo. Não, pra manter, né? Na real, eu não sei. Eu não sei se... Não, tem que pensar na real. Eu acho que, no fim das contas, o Kim é o que mais tem chance de se eleger. O Kim é o que tem. Às vezes eu acho que ele não consegue. Mas no fim das contas eu acho que ele... Agora o resto, velho. Meu Deus. E o Bolsonaro é pior que o travesti na cadeia. Essa equivalência que o cara faz. Ele pega o Lula que a gente sabe. Inclusive, falando aqui já que ele usou frase do Olavo. O Olavo falou, o Lula é o maior lixo que tem. O Lula pegava dinheiro da corrupção. Não é pra pagar amante pra ele. É pra mandar dinheiro pra ditadura, pra Foro de São Paulo. É pra tráfico de droga, de criança. Ele fala que o Renato 38 falou que esse cara, o Lula, é homem. E o Bolsonaro, que escolheu gente ruim, que escolheu gente vagabunda, que cedeu acordos, que não teve coragem pra enfrentar algumas coisas que ele deveria ter enfrentado. Que a gente concorda com isso? Claro que sim. Mas... Cara, vai chegar... Primeiro que a galera tá saindo do MBL pra ficar do lado do mito pra se eleger. Segundo, velho, eu ia falar um negócio, até esqueci, velho. Mas tá brutal. Tá brutal. Eu acho que vai chegar um momento que o MBL vai ter que se juntar ao bolsonarismo, velho. Eles não têm poder, eles não têm voto mais pra nada. Não pra nada, velho. Eles vão ter que se aliar a alguém. E vai ter que ser o mito. Só que não vai mais colar, né? O povo não vai acreditar, né? esse cara é pior do que o Lula, é pior do que um travesti na cadeia. Veja a falsa equivalência. Não é exatamente isso que o MBL faz, que o Nando Moura faz. Não é exatamente essa falsa equivalência. Porque as pessoas conseguem ver essa falsa equivalência com o MBL e não conseguem ver com o Renato 38. Porque ele é um cara inteligente, é um sofista. Agora, por que ele faz essa falsa equivalência? Eu vou te mostrar aqui por que ele faz. Eu vou te dar alguns exemplos pra você entender por que ele faz isso. Tire seu dinheiro das ações de tesouro direto e bote Bitcoin. Todo dia tem gambá no meu telhado, velho. Todo dia.
não tá falando como ser roubado aqui, eu vou dizer agora como você não ser roubado. Jesus disse, você será preso, você será perseguido e você será morto em meu nome. Ele nunca disse roubado. Se a partir de hoje você for roubado por servir a Jesus, é porque você não me ouviu. A ferramenta pra você não ser roubado é Bitcoin. Ninguém lhe rouba, nem a mulher adulta, nem filho bastardo, todos os juízes do mundo, meu irmão. Não toma um centavo seu se você der bocadura. Aprenda a fazer Bitcoin autocustódia, que você vai ser soberano. Bota lá no Bitcoin teu dinheiro e vê teu patrimônio caindo 20%, que nem tá caindo agora. E você perdendo tudo em fração de segundos. Tudo não, né? Mas uma boa parte. Porque o Bitcoin desvalorizou. Escuta o homem, hein? Escuta o homem. O 388. Tire seu dinheiro das ações de Tesouro Direto e bote Bitcoin. O oficial não tá... Vamos lá, então tá aqui já. Você entendeu por que ele fala mal do Bolsonaro e bem do Lula? O Renato 38 vende Bitcoin. Não é que ele vende Bitcoin dele, mas ele vende essa ideia do Bitcoin. Ele tem um mercado, ele tem um produto que ele vende. Que é o curso dele, é o livro dele, é o site dele, é a imagem dele, como sendo a pessoa que entende de Bitcoin. Esse é o trabalho do cara, é a questão do Bitcoin. Ele quer que eu, você, que todo mundo pegue o dinheiro e transforme tudo em Bitcoin. É isso que ele vende. Como ele vai fazer isso? Como ele vai te mostrar que Bitcoin é a melhor saída? Como ele vai fazer isso? Se você estiver vivendo num país que a economia está boa. Como? Como ele venderia a ideia de que o Bitcoin é a saída se o Bolsonaro tivesse feito, além de um bom governo, tivesse tomado as rédeas de tudo, tivesse barrado o STF, tivesse, enfim, acertado nas coisas, o país estivesse andando de vento em pouco? Por que você trocaria o seu rico dinheirinho por Bitcoin? Que não é uma ideia, é uma ótima ideia, na verdade. Mas ele tem que fazer você acreditar cada vez mais que essa é a melhor solução. Aí ele usa a Bíblia, né? Ele pega as palavras de Jesus falando de perseguição religiosa por causa da fé, por causa do nome de Jesus, mas ele transforma toda a conversa na questão do Bitcoin. Né? Ele usa a Bíblia muitas vezes para falar de Bitcoin. O Brigadeiro vai ganhar de governador de AC e vai perseguir o Suíça. Cara, pra começar, catarinense detesta carioca. Os únicos cariocas catarinenses lambem o saco até as ovas, até a última gotinha do leitão, é o Bolsonaro e a família dele, velho. Aqui, se o Bolsonaro cuspir, a gente abre a boca, velho. Agora o resto, velho, ninguém liga pro carioca, ninguém gosta. Não que eu não goste, tô falando do povo mesmo. Catarinense mesmo detesta. Então, Brigadeiro, não sei nem como é que tu não tá sendo ostracizado aí em Balneário Camboriú, velho. Pra falar de casamento, pra falar de política, toda fora de contexto, sempre utilizando desse sofisma, que é essa construção propositadamente errada. E eu digo mais, vou votar em toda a família Bolsonaro, até na mãe do Bolsonaro. Se a mãe do Bolsonaro, não sei se ela existe, tentar se eleger, eu vou votar mesmo. Eu sou gado. Eu vou votar até no cachorro do Bolsonaro, velho. Todo mundo que o Bolsonaro falar, vota lá. Vou votar. Porque eu sei que é bom, porque eu sei que o mito é bom. Ah, o Bolsonaro nem é carioca, né, velho? É verdade, ele nem carioca ele é. Ele é paulista, velho. É verdade. Nem carioca ele é. Do argumento pra confundir você. Né? Então é isso que ele faz. Vamos ver outro vídeo. Eu declarei em 2000. Pior que nem o caso do Bolsonaro estão comprando EC. Estão comprando sim. Estão comprando sim. Mentira. É narrativa de opositor que fala que não. Estão comprando sim. E vai se eleger sim, velho. Até o Carluxo vai se eleger, velho. Não, elegeram o vereador lá, o Renan, que é um burro. Não vão eleger o Carluxo. 2018, 200 Bitcoin na eleição. Vamos dizer que eu não tivesse, que eu não tenha mais nenhum Bitcoin, só esses 200. Dá quanto hoje? Eu faria com diferença ficar vendendo porra de internet, fazer evento em Brasília de 300 conto e 200 conto? É isso, eu tô fazendo meu dever, velho. A última ordem de Jesus é pregar toda criatura. Deus é o caminho, a verdade e a vida. A verdade é que se você ficar esperando o Bolsonaro e Lula te salvarem, você vai pro lago de fogo, velho. Você vai pro lago de fogo físico, financeiro e espiritual. Uma coisa leva a outra, não é isso? Uma pessoa que financia aborto, castração de criança e corrupção, esse cara vai pra onde? Mas quem que financia isso? Não entendi. Hein? Pro inferno. Eu nunca tinha parado de pensar nisso. Você tem um O cara que se matou aqui soltando bomba na STF, ele faria isso se ele entendesse o Bitcoin 3 anos atrás? Tá falando de quem, velho? Ele estaria rico e feliz com um monte de filho, preocupado aí em monetizar, não é isso? Em bombar. Como tá a fila? Pô, nem vi. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem do Sérgio, né? Sérgio, cadê o Sérgio? Sérgio, depois tem... Tem vários live pics, mas não tem muito vídeo. Tem 1, 2, tem só mais 2. Tem mais live pics do que vídeo pedido. Tá bom, então tá bom. Tem esse mais 2 por enquanto. Você descobriu o Bitcoin em que ano? Putz, 2012, 2013. Bombou aí, tá vendo? Valeu. Bom, acho que aqui é o suficiente, né? Então deu pra você ver. Qual que é a ideia, qual que é a proposta dele? O negócio dele é Bitcoin. O negócio dele é vender a ideia de que o Bitcoin é a única salvação, é a panaceia. Então, o cara que se matou esses dias no STF, ele não teria feito se ele conhecesse Bitcoin. Você não vai ligar pra Lula e Bolsonaro, pra política, pra nada. Se você conhecer Bitcoin. Ele fala que Jesus mandou ir pregar pra toda criatura. Mas a pregação de Jesus é a pregação do evangelho. Mas ele transforma tudo em Bitcoin. Tudo dele é. O Bitcoin é a salvação. E você precisa ter Bitcoin.
Quem tu acha que são os dois eleitos? Espiridião? Não, a mim ninguém liga pra mim. Carluxo ou Carol? Carluxo. Não, o Armin, ninguém liga pra esse careca, velho. Esse careca aí nunca fez nada de bom. Desde que eu nasci, eu já vi esse careca tomando hate, velho. O Lula, o Bolsonaro, nenhum deles. Inclusive, esse porra desse careca aí, cara, ele. Do Amin, né? Ele é parente de algum parente do meu avô. Porque ele ia na casa do meu avô lá, o meu avô por parte de mãe, lá em Joinville. Eu tenho que falar com a minha mãe pra lembrar disso. É parente de algum parente do vô. Ou é. Eu tenho que saber. Porque ele tem alguma coisa com a família ali, velho. Casado com alguém da família, uma prima, eu tenho que ver, eu não lembro. Mas ele esteve presente algumas vezes lá nas festinhas da família, o Amin. Minha mãe falava isso. Deles vai melhorar a sua vida, eles só vão piorar a sua vida. E, é claro, pra você acreditar nisso, você tem que continuar com o maldito do Lula no poder. Se você tiver o Bolsonaro no poder e a sua vida sofreu uma melhora, ele não pode mais trazer isso pra você, não pode mais pregar isso. Ou seja, um agente do caos disfarçado de cristão, lixo satânico. É isso que o Trisotão é. Não pode mais ensinar que o que melhora a sua vida é o Bitcoin, não é política. A gente põe a nossa fé na política? Claro que não, nossa fé tem que ser colocada em Deus. Né? Mas a política, ela é um meio pra melhorar a vida do cidadão. Não, ironicamente, o Bolsonaro mandava coisa pra minha antiga casa, muito antes de ser presidente, porque tem uma pessoa da família que trabalhou com ele. Cara, se o Bolsonaro mandasse alguma coisa pra minha casa, eu chorava, de felicidade. Então, claro que sim, a Bíblia trata isso de verdade. Mas não do jeito que ele faz. Ele pega o texto que Jesus fala sobre evangelizar, levar a palavra de Jesus, o evangelho, e ele coloca como sendo levar a salvação financeira. Né? A perseguição é perseguição monetária, não é perseguição pela fé. É tudo dele. Acabou o vídeo, muito obrigado. O negócio é o seguinte, velho. Começou a militância, velho. Começou aqui, ó. É o 01, é o 01. Abre passagem que homem chegou, o Legado tá vivo. O pai deu a letra. Já sabe quem é de verdade, a gente não abre o 01, tá pronto, assume a missão, respeita a patente do Vamos votar pra caralho, hein, velho. novo capitão, não tem conversa torta, o papo é reto, o Brasil tá com ele fechado no teto. Flávio, o capitão voltou. É 2026, o Brasil confirmou. É o Flávio. Pressão que não para, o novo Inclusive, Flávio, eu fui banido do Reddit. Não, quer dizer, de uma comunidade do Reddit por sua causa, cara. Eu fui lá te defender. Eu falei que você ia ganhar do Lula. O pessoal ficou puto da cara. Me xingaram pra caralho e me baniram, velho. Eu quero que o Reddit se lasque. Rede social de esquerdista, gay, tá? Rede social ruim. Não que gay seja. Gay é bom. Gays são bons, tá? Calma, não foi isso que eu falei. Fechado com o Flávio, velho. E eu falei bem assim, ó. Roubou foi pouco. Tinha que ter roubado mais, velho. E vai ganhar, velho. presidente vai subir a rampa. Alexandre Júnior mandou R$3.